E o novo governador de São Paulo, bolsonarista Tarcísio de Freitas, resolveu encarnar o cientista político e saiu com essa: pobre não sabe o que é direita e esquerda. E ele não está falando, provavelmente, de senso de direção, até porque ele não é a pessoa mais qualificada para isso, vez que durante as eleições ele mal sabia dizer para que lado ficava a escola onde ele vota em São José dos Campos e que fica a 500 metros mais ou menos do lugar onde ele diz que mora. Não, ele estava falando de política, aquele velho preconceito de que pobre não sabe votar, com outro nome, que pobre não sabe o que é direita e esquerda. Mas será que tem fundamento isso? Será que realmente os pobres são despolitizados, em sua maioria, e não sabem o que é bom para eles, o que é ruim para eles? Vamos verificar que se essa teoria de classe média reforçada aí pelo Tarcísio, nesse preconceito de classe, tem algum fundamento na realidade? Antes disso, peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda, compartilhe o vídeo e principalmente comente, deixe aqui a sua opinião, porque ela é muito importante nesse debate tão importante para o nosso Brasil. Pois bem, parece que as pesquisas eleitorais e até os resultados das urnas desmentem essa teoria de classe média e preconceituosa do Tarcísio de que pobre não sabe o que é direita e esquerda. Pobre sabe muito bem. Tanto sabe que a maioria esmagadora dos pobres garantiu a vitória do Lula. É do Lula que é de esquerda. E por quê? Porque os projetos de esquerda alinhados com esse espectro da política são aqueles que beneficiam os mais pobres, que combatem a desigualdade social, que garantem direitos às minorias e outras situações em detrimento da direita, que está sempre olhando pelo lado do interesse do mais rico. Aliás, os mais ricos também sabem exatamente o que é direita e esquerda, tanto que a maioria esmagadora estava com o Bolsonaro porque é diretamente beneficiado com aquela política de desigualdade, aquela política financeirista que tira dinheiro de toda a economia real para despejar no mercado financeiro para que as pessoas mais ricas ganhem com a especulação, enquanto o resto da população empobreça. Quem parece que realmente não sabe muito bem o que é direita e esquerda e não sabe se politizar, e mais, tem uma visão muito ideologizada do mundo, muito romantizada e até ressentida do mundo, é um setor da classe média muito forte ainda no Sudeste, em especial São Paulo e nos estados do Sul, e que inclusive foi essa classe média, principalmente do interior de São Paulo, que garantiu aí a vitória do Tarcísio, um completo desconhecido para o Estado, sem realizações, um cara que inclusive insinua-se que nem morava aqui, né? Tanto que ele não sabia nem o endereço, o porteiro do prédio não sabia quem era ele e outras coisas. Pois bem, e que ganhou porque aqui no estado de São Paulo essa classe média despolitizada é muito forte e é uma classe média que se acha o próximo rico, sem entender que ela está muito mais perto de ser um pobre e ficou cada vez mais perto de ser o próximo pobre com governos de direita, como o do Bolsonaro, do qual o Tarcísio participou. Confiram. A Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa comparando as declarações de imposto de renda do brasileiro e percebeu que durante o governo Bolsonaro, em especial durante o período da pandemia, a classe média empobreceu muito mais que todas as outras classes, enquanto os ricos perderam um pouquinho e os pobres, alguns até tiveram certa elevação de renda por conta dos pacotes de compensação graças ao isolamento social. Quem realmente sentiu na pele foi a classe média que pagou esse pato da Fiesp, esse pato do Bolsonaro. A mesma classe média que foi lá e votou no Bolsonaro de novo aqui no estado de São Paulo, votou no Bolsonaro, votou no candidato do Bolsonaro, Tarcísio, e que demonstrou assim ser despolitizada, porque não consegue entender qual dos dois espectros políticos realmente oferece maiores vantagens e garantias para o seu setor da economia e da sociedade. E por que eu digo que a classe média ganha mais com a esquerda do que com a direita? Por questões muito simples. A classe média, ela vive da economia real, assim como os mais pobres. Da economia real, não da economia especulativa do mercado financeiro, que tanto faz se a economia real está funcionando ou não, eles estão ali naquele grande cassino ganhando dinheiro em cima de capital fictício. Não, quem é de classe média, que é um pequeno comerciante, que é um profissional liberal e tantas outras coisas, ele vive da economia real, da relação de troca de serviços, de venda de mercadorias e outros
do mesmo gênero. Ou seja, se a economia real não funciona, para ele não funciona, ele ganha menos. E para ele vende para quem, essencialmente? Para os mais pobres e para gente de classe média também. Se essas pessoas têm menor renda, como ficou claro aqui durante a pesquisa da FGV, que é feita baseada na declaração de imposto de renda, ou seja, altamente confiável, significa que a economia real patina com a direita. É menos, a maioria das pessoas tem menos dinheiro no bolso, tendo menos dinheiro no bolso, elas consomem menos. Consumindo menos, a classe média ganha menos. E ganhando menos, o seu custo de vida é mais alto que os dos outros, haja visto que boa parte dos serviços públicos ela não utiliza e contrata do setor privado, como segurança privada, como escola particular, como plano de saúde. E aí o que acontece? Ela vai devagarinho se tornando o próximo pobre. E é isso, ela fica tão desesperada de estar ficando pobre que ela culpa justamente a política que eleva os pobres e não aquele que derruba ele para se tornar mais um pobre. Então, isso é uma demonstração clara que realmente despolitizada. Quem não sabe o que é direita e esquerda, não sabe no sentido de, olha, o Lula é de esquerda e o Bolsonaro é de direita. Não, o que cada um desses espectros oferece para a sua própria classe, para melhorar a sua própria vida. Está claro que a classe média não consegue entender que os programas de direito prejudicam os seus interesses, prejudicam a sua ascensão social, porque ele fica com uma visão deslumbrada, romantizada de novela, de que de uma hora para outra ele pode se tornar o próximo rico, quando está cada vez mais perto de voltar a ser o próximo pobre. Então, se ela não mudar essa visão romantizada, despolitizada do mundo, ressentida do mundo, ela vai continuar votando errado. E é por isso que o Tarcísio faz questão, talvez, de endossar que é o pobre que não sabe votar. Mas a realidade, como vocês podem ver, o pobre sabe votar muito bem. Ele vota de maneira pragmática na esquerda, porque ele sabe que são os candidatos de esquerda aqueles únicos realmente preocupados em atender às suas demandas, os seus interesses. Diferente dos candidatos da direita que estão sempre priorizando os mais ricos. Seja um Bolsonaro, seja o prefeito da sua cidade, que está sempre ajudando a especulação imobiliária e empurrar os pobres para as áreas de risco da cidade, para que a especulação imobiliária fique com as áreas nobres e possam explorar em loteamentos para vender caro e ganhar dinheiro sem levantar o bumbum da cadeira. Então acho que isso talvez já fique claro. Quero pedir que você deixe a sua opinião, seu comentário, é muito importante, porque é somente assim, com essa troca de ideias, que a gente vai ter um Brasil melhor, mais politizado e mais participativo, e que é essencial para melhorar a qualidade de vida de todos nós, e não só de um pequeno grupo, como faz a direita com seus ricos.